Eu sou o professor Luiz e nós estamos trabalhando agora nesse processo de coach, nós estamos trabalhando com orçamento familiar. Você já fez seu orçamento? Eu expliquei no outro vídeo como que deve ser feito, expliquei em detalhes, coloquei a planilha para você fazer. Então baixa a planilha lá, assista o vídeo e faça esse orçamento. Esse orçamento vai ser base para várias outras ferramentas que nós vamos utilizar mais à frente. Mas o que é um orçamento familiar? O orçamento familiar é onde você escreve e coloca tudo ali que você precisa viver dentro das suas possibilidades. Muitas pessoas acham que orçamento familiar, planilhas que você encontra na internet aos montes, é escrever lá as coisas que você já pagou. Se você já pagou, não tem muita finalidade de escrever para saber quanto você vai gastar. E nem é também para você anotar dentro desse orçamento apenas os gastos maiores. O orçamento que nós vamos fazer é um orçamento, como o próprio nome está dizendo, é um planejamento para que você possa viver dentro das suas possibilidades e nunca dentro das suas limitações. Esse orçamento, ele precisa seguir 7 passos. Primeiro, convencimento pessoal. Se você não fez ainda esse orçamento, por favor, se você quer ter prosperidade financeira, faça lá. Você tem que convencer primeiro você, para que você entenda que você tem que colocar a sua casa em ordem. Se você deseja ter um sonho de alguma coisa no futuro e acha que esse sonho só vai ser realizado o dia que você ganhar na Mega Sena, esquece. Você vai passar muito tempo e pode não acontecer. Então é melhor você correr atrás dos seus sonhos baseado nos seus ganhos, naquilo que você tem para poder realizar esse sonho. Então tenha um convencimento pessoal, você com você, entendendo a importância de fazer o orçamento. Segundo, defina seus objetivos. Você precisa entender o que você precisa de ter para ser feliz. Ninguém que tem dinheiro pode comprar tudo que ele quer, então faça a sua escolha. Lembrando que toda vez que você faz uma escolha, você tem que saber que você está deixando de escolher outras coisas. Então quais são os seus objetivos de curto prazo? E de médio prazo? E de longo prazo? Ah, quero comprar uma casa, quero fazer uma viagem, quero comprar um carro. Defina isso daí muito bem e para isso, essa ferramenta do orçamento vai ser muito útil. Sem uma ferramenta de orçamento, você dificilmente vai conseguir conquistar esses sonhos. 3. Seja disciplinado. Adote hábitos corretos. Nós vamos trabalhar dentro do nosso processo mais adiante mudanças de hábitos, mudanças de crença. Quando chegar lá na hora, mais adiante, nós vamos fazer um plano e desse plano eu vou ensinar para vocês colocarem em ação. Então normalmente eu falo para vocês, escrevam agora por enquanto o que você acha que deve fazer. Como você vai fazer, nós vamos fazer mais adiante. Mas para você cumprir tudo isso, você tem que ter hábitos corretos. Você tem que cortar gastos desnecessários. Quando você tem uma pessoa que está acima do peso, não adianta chegar para ela e perguntar, você gostaria de emagrecer? Não, a pergunta não é essa. A pergunta, você gostaria de cortar a sua Coca-Cola todo dia na hora do almoço? O seu churrasco no final de semana? A sua cervejinha na quarta-feira com churrasco com os amigos? A sua pizza todo sábado? Você quer cortar isso daí? Então, para você conquistar uma coisa, você tem que ter perdas de outra. Com esse orçamento familiar pronto, você pode então fazer o quê? Ter uma ideia de quais os gastos desnecessários que você pode trabalhar nele. Acreditem que todos os meus clientes que passaram pelo processo de coach, todos eles tiveram que cortar gasto e eles viram que não tinha muita necessidade daquilo dali. Outra dica, leia mais sobre finanças, aprenda mais sobre isso daí. Nós tivemos agora uma redução da taxa de juros, o que isso significa? Dê uma lida lá, se não entendeu, pergunte a alguém que entenda, tá? Quem consegue entender um pouquinho mais de finança começa a se destacar nesse mundo tão perverso que é um engolindo o outro. Outra dica, envolva mais a família. Eu não quero que você faça esse processo de coach sozinho, eu quero que você faça esse processo de coach com o seu companheiro, com a sua companheira. Faça com que eles discutem junto com você esse orçamento que eu pedi para vocês fazerem. E depois, quando a gente for trabalhar em cima desse orçamento, o que eles podem colaborar para que possa melhorar isso daí. Então eu vou te dar um exemplo. Um banho bastante demorado faz com que você gaste muita energia e muita água.
Será que a família pode trabalhar, conversar para que a gente possa definir hábitos para tomar banho, que você gaste uma quantidade menor de água, molhar, fechar o chuveiro, sei lá, fechar o chuveiro, se ensaboar, depois abrir, envolva a família junto. Use investimento a seu favor. Quando a gente montar o seu orçamento, mais à frente, eu vou dar uma proposta de distribuição chamada teoria dos portes em cima desse orçamento, e uma parte do orçamento é para você fazer investimento. Ninguém fica rico pela CLT, ninguém fica rico ganhando salário. As pessoas conseguem riqueza, conseguem prosperidade financeira com o dinheiro trabalhando para ela. Você poderia pensar, eu gostaria de ter uma remuneração maior. Dentro do processo de coaching, eu vou ensinar para você como que você consegue ter maior remuneração, de que maneira e como. Não é fácil, mas não é impossível. E outra coisa, na hora de você for tomar uma decisão para comprar alguma coisa, compre aquilo que realmente você precisa, que seja barato, que tenha condições de comprar. E eu vou passar para vocês uma ferramenta, que é uma ferramenta de tomada de decisões de compra, que vai envolver a família toda. Então há hábitos do tipo, eu vou ao supermercado comprar uma coisa, chega lá, você compra um monte de coisa, e quando chega em casa, que você vai guardar no armário, já tem lá na sua casa. Então utilizar a prática da lista de compra, nós vamos trabalhar também essa ferramenta mais adiante. Então vai lá, no processo de coach, que a gente está trabalhando, lá no meu Instagram, no meu canal de Instagram, já mostrei para lá o vídeo todinho explicando como é que faz o orçamento, já baixei a planilha de orçamento e mãos à obra, e utilize esse tempo que você está em casa aí para trabalhar em cima desse orçamento, envolvendo família, e a gente vai chegar nessa prosperidade mais adiante com essa ferramenta que vai ser útil para outras ferramentas que nós vamos trabalhar dentro desse processo, ok? Então, sucesso para vocês, façam isso daí e aguardem mais instruções.